Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Alberto Neri e esse é um canal para falar de psicologia e logoterapia. No vídeo de hoje eu quero contar mais uma das histórias de Viktor Frankl. Você sabia como foi a reação de Frankl ao voltar para Viena depois de toda a sua experiência de quase 3 anos nos campos de concentração? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Como eu já falei aqui em outros vídeos, a experiência de Frankl nos campos de concentração durou quase 3 anos. E só então que ele voltou para Viena. Mesmo depois que ele foi libertado do último campo na Alemanha, ele ainda demorou ali cerca de 4 meses até chegar de volta em Viena. Quando ele chegou em Viena, uma das primeiras coisas que ele foi fazer foi procurar um antigo professor dele, o professor Otto Potzel. O professor Otto era um professor da Universidade de Viena e era o diretor da Clínica Universitária de Neurologia, onde Frankl estudou e também trabalhou. Frankl tinha acabado de receber a notícia de que a sua primeira esposa havia falecido nos campos de concentração. E ele procurou o professor Otto para desabafar diante dele, é isso que ele conta. O professor Otto havia tido um envolvimento com o partido nazista. E essa é uma curiosidade porque Frankl gosta de contar isso para mostrar que não era possível fazer generalizações, afinal de contas, o professor Otto era ligado ao partido nazista, porque em algum momento ele acreditou naquela ideologia, foi enganado por ela, vamos dizer assim, só que ele não era um antissemita, como os nazistas. Pelo contrário, ele tentou, na medida do possível, ajudar a proteger muitos judeus, juntamente com o próprio Frankl. Tudo isso antes, né, da deportação para os campos de concentração. Agora, ao voltar, o professor Otto havia sido deposto do seu cargo justamente porque ele tinha tido envolvimento com os nazistas. Vendo a situação de Frankl, o professor Otto e outros amigos, como Bruno Peterman, por exemplo, temeram pela vida de Frankl, viram que Frankl estava ali numa das suas piores situações. Esses dias eu estava lendo um livro onde Frankl fala dessa experiência dele ao voltar para Viena, e ali tem uma pequena parte de uma carta que ele escreveu para uns outros amigos, onde ele diz o seguinte, que quando ele pensava que ele já havia chegado assim no pior momento da sua vida, que era nos campos de concentração, ele chega de volta a Viena e descobre que as coisas poderiam ficar ainda piores, que foi quando ele descobriu a morte da sua esposa. Então, vendo toda essa situação, o que aconteceu? Esses amigos pediram que Frankl assinasse ali, como se fosse em uma folha em branco, um compromisso de vida, dizendo que ele não iria tirar a própria vida. Posteriormente, um desses amigos, Bruno Peterman, pegou essa folha em branco assinada por Frankl e datilografou ali uma candidatura à vaga de diretor da Policlínica de Viena, como se Frankl estivesse ele mesmo se candidatando, buscando uma vaga ali. E ele foi aceito nessa vaga e tornou-se o diretor da Policlínica Neurológica da Universidade de Viena nos próximos 25 anos. Ainda nesse contexto, Frankl se aproximou num outro dia de um outro amigo, Paul Pollack, e Frankl relata aqui no livro, o que não está escrito nos meus livros, a fala, o diálogo que ele teve com Paul, e é algo muito tocante. Ele disse assim: quando passamos por tanta coisa assim, como somos tão duramente postos à prova, confesso que é nessa hora que tudo precisa ter um sentido. Tenho a impressão, não consigo dizer de outra maneira, de que algo estaria à minha espera, de que algo estaria sendo esperado de mim e de que eu era destinado a alguma coisa. Então nessa conversa com seu amigo Paul, ele pôde expressar isso, de que mesmo em meio a todo aquele sofrimento, aquela tribulação, ele sentia que a vida esperava algo dele. Vejam só, não é? As ideias da logoterapia não eram apenas uma teoria para ele, mas era algo que ele tentava viver na sua própria vida na prática. Viu, pessoal? Se você quiser receber mais conteúdos como esse sobre psicologia, história da psicologia, curiosidades, é só fazer a sua inscrição aqui no meu canal. Vamos voltar ao conteúdo. Um outro professor que sucedeu o professor Otto Potzel
na clínica psiquiátrica, o professor Kaunders estava incentivando muito Frankl a reescrever aquele livro que ele já havia começado a escrever anteriormente. Vocês devem conhecer a história, né? Ele levou ali os manuscritos desse livro num casaco, no bolso de um casaco. Aquilo foi tomado dele nos campos de concentração. Ele, ainda nos campos de concentração, pegava ali pedaços de lápis e de papel e ia reescrevendo aquilo que ele podia. Então ele foi encorajado a reescrever esse livro. E foi assim que Frankl produziu esse livro aqui, que foi traduzido para o português como Psicoterapia e Sentido da Vida, onde você encontra ali muitas das bases da logoterapia. Esse livro depois foi transformado numa tese de doutorado do próprio Frankl e que lhe valeu a entrada como professor na Universidade de Viena. Foi justamente no trabalho, então, que ele voltou a encontrar algum significado para a vida dele, que estava tão desolada ao voltar para Viena e se deparar com tanto sofrimento. Um outro livro que ele produziu nesse mesmo momento, quase que simultaneamente, foi o mais conhecido Em Busca de Sentido. Então o Frankl mergulhou de cabeça na produção desses materiais, se dedicou muito a eles como uma forma dele superar aquele momento que ele estava passando. E não foi fácil produzir, não é, esses livros nessa ocasião. Aí estamos falando do ano de 1945 ainda, virada para 1946, quando ele mergulhou de cabeça na produção desses conteúdos. Ele conta assim: eu não parava de ditar, 3 datilógrafas tinham de se revezar para dar conta de todas as passagens estenografadas e gravadas, tal a quantidade de ditados brotando da alma, em salas sem aquecimento, pouco mobiliadas e envidraçadas com papelão. Viena estava parcialmente destruída. Eu andava pelos aposentos para cima e para baixo falando. De vez em quando ainda consigo ver a cena. Caía exausto numa cadeira e começava a chorar. Estava tão emocionado com minhas próprias lembranças que muitas vezes ainda me pareciam com uma dolorosa clareza. As comportas tinham sido abertas. Em 1945, ditei em 9 dias o livro sobre o campo de concentração, que depois foi vendido aos milhares, que é o livro Em Busca de Sentido. Esse daqui ele ditou em 9 dias. Então esse foi o processo ali. Ele se colocou a produzir, uma coisa muito rápida, assim. Ele chega em Viena de volta no mês de agosto, e logo ele passa por tudo isso, né? Reencontra os seus amigos e começa a escrever os seus livros, e até o final do ano ele vai terminar isso, né? Essas produções todas. O próprio livro Em Busca de Sentido, e essa é uma curiosidade, né? Além dessa curiosidade de que ele foi ditado em 9 dias, ele era um livro que Frankl originalmente não iria colocar o seu próprio nome como autor, ele ia publicar sob um pseudônimo. Mas ele acabou sendo convencido pelos seus amigos mais uma vez de que seria bom ele colocar o próprio nome, tanto para dar mais credibilidade, mas também para que as pessoas soubessem quem foi essa pessoa que passou por tudo isso. Posteriormente, né, ele fez alguns acréscimos ao livro, incluiu a parte onde ele fala da logoterapia. Posteriormente, a versão em português tem até uma terceira parte, onde ele fala da questão do otimismo trágico, mas originalmente era só a experiência dele nos campos. E esse livro, não é, como muitos de vocês já sabem, acabou se tornando o grande best-seller de Viktor Frankl, vendido aí aos milhões. Hoje já temos mais de 16 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo, e de fato é um grande clássico quando a gente fala da questão do sentido da vida. Por sinal, se você quiser saber mais sobre o livro Em Busca de Sentido, a gente tem um vídeo aqui no canal falando exclusivamente sobre ele. Clica aqui que você pode acessar e assistir esse vídeo também. E se você quer saber mais detalhes também sobre a vida de Viktor Frankl como um todo, essa experiência dele nos campos de concentração, também tem um vídeo sobre isso. Clica aqui para você poder assistir mais tarde. Enfim, essas são algumas das histórias de como foi o retorno de Frankl para Viena e como logo ele se colocou a trabalhar em 2 das suas grandes obras teóricas, tendo como um dos objetivos superar todo aquele trauma e aquele sofrimento
que ele havia vivido, bem como a perda das pessoas queridas, as quais ele esperava reencontrar e não podia mais. E você conhecia essas histórias? Você sabia que foi assim que o livro Em Busca de Sentido e também o livro Psicoterapia e Sentido da Vida foram escritos e produzidos por Frankl? Se você gostou de ouvir essa história, coloca aqui nos comentários o que você achou delas. E se você quer aprender mais sobre Viktor Frankl e a logoterapia, faça sua inscrição aqui no canal, que toda semana tem vídeos novos para você.